Olá, pessoal, todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, do livro Obreiros da Vida Eterna. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem desse estudo. Bom, gente, para a gente começar, vamos fazer aquela oração do Pai Nosso que a gente está acostumado a fazer no Obreiros? Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pronto, vamos lá então, depois dessa prece, dessa ambiência. Alexandre. Muito bem. Essa prece é maravilhosa, né? Nossa. Quantas vezes eu, andando na rua, por algum motivo apreensivo, chateado, qualquer coisa, lembrava e começava a cantarolar, né? Na vã esperança entre aspas, mas de fazer uma prece mental. E não me continha e começava a falar, a cantar e sorrir ao mesmo tempo, e de repente percebia pessoas olhando e eu falava assim, eu estou falando, estou me expressando verbalmente, eu não conseguia me conter. Essa prece realmente, ela, nossa, é maravilhosa, maravilhosa. Bom, nós vamos começar o capítulo 6. A gente está, assim, dentro da nossa programação, nós temos aí um capítulo anterior, né? Nós estamos no capítulo antes. E aí a minha ideia, eu comecei a separar as informações para que nós pudéssemos fazer hoje, 6, o 7 e o 8. Mas eu confesso que o 6 e o 7, eles têm, assim, por mais que seja um cenário muito específico, com um ambiente muito específico, o conteúdo aí é tão vasto. Enfim, vamos ver o que a gente consegue adiantar, né? Então, o que a gente tem falado até agora, e esse... Deixa
Deixa eu só pedir para baixarem aqui, porque eu não sei se está dando interferência para vocês, mas para mim o som aqui tá forte. Só um instantinho. Voltei, voltei. Bom, então vamos lá. Continuando. Até o momento, nós temos, a exemplo até de outros livros também, nós temos buscado entender. O que nós temos estudado, o que nós estamos acompanhando, é uma preparação muito forte, uma preparação muito criteriosa, muito séria, um empenho. A gente tem visto o reflexo de um empenho muito sério da parte de todos. Um reflexo muito grande das leis de nosso Pai, da vontade de nosso Pai. E com todo esse empenho, né, não sei se vocês concordam, mas eu venho muito pensando assim, o quanto a cada estudo, né, a cada obra, a cada capítulo estudado, o ensinamento de nosso mestre faz mais sentido no que diz respeito à aplicação da lei, no que diz respeito às consequências das nossas escolhas, no que diz respeito ao ensinamento de Jesus em relação às atitudes mais simples, porém sinceras e elevadas. E tudo isso passa a ser cada vez mais claro, né, aos meus olhos e acredito que ao de vocês, de alguma forma também. Então, é muito interessante como cada vez mais que a gente lê, estuda algo nesse sentido, as peças desse grande quebra-cabeça, elas vão se encaixando, né? E a gente chega ao final de cada etapa, de cada momento, falando assim, agora fez sentido. Só que antes também fazia, mas é um agora fez sentido, agora se tornou ainda mais claro. Bom, esse capítulo 6, ele tem como título, né, como tema do capítulo, Dentro da Noite. E o que isso quer dizer? Deixa eu pegar até. Eu preciso ler esse primeiro parágrafo. E trazer uma reflexão para a gente que diz o seguinte. Deixa eu ler aqui rapidamente e a gente já começa com algumas reflexões. Então, eu começo assim. A diferença da atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo da nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Devo dizer que a gente já fez essa observação antes e voltamos a fazer, né? Para aqueles que dizem, depois eu vou descansar, porque aqui está muito duro. Aproveita para descansar aqui, mas descansa trabalhando, tá? Não descansa parado, não, descansa trabalhando. Eu trabalho depois, vai ser imenso, mas é um trabalho que se assemelha a um esforço anterior a um objetivo muito importante atingido, né? É aquele cansaço, aquele esforço que a gente fala assim, valeu a pena. E isso é muito bom. E aí ele continua. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo. E, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol fundamente diferenciado.
fundamentalmente diferenciado. Em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho sem qualquer irradiação, a perder-se no oceano de fumo indefinido. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, sim. E essa última frase é muito interessante, porque ele bota o seguinte: ele repete aqui uma visão que ele tem do ambiente, né, que já vinha descrevendo nos outros capítulos, e faz um breve resumo aqui, nos dizendo duas coisas. O ambiente exterior era realmente extremamente denso, nocivo até, e o ambiente interior ele era completamente protegido do ambiente exterior, né, de todo aquele ar, vamos colocar assim, né, de todos aqueles fluidos externos, né, nocivos, pesados, né, e também demonstra preocupação com relação à instituição de apresentar um ambiente interior que fosse benéfico e extremamente mais agradável à presença, ao trabalho, à dedicação de todos os que ali estavam. E ele continua. E ele finaliza aqui dizendo o seguinte: cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, quer dizer, ele faz uma breve comparação de todo esse cenário que ele está, né, falando a respeito do ambiente ao redor do Instituto. Os ocasos da esfera carnal, nosso plano, nosso planeta, parecem verdadeiras decorações do paraíso. Então, aí ele já deixa claro o seguinte: olha, só para que você, é como se ele dissesse, só para que vocês tenham uma ideia, a coisa aqui é tão feia, tão pesada, que toda a dificuldade no plano terrestre é um paraíso perto daquilo que aqui nos ronda, né? Como se ele fizesse essa colocação. E aí ele continua, então, com isso, por que a gente quis ler esse primeiro parágrafo na íntegra? Porque aqui a gente consegue entender uma semelhança muito forte com o nosso plano terrestre. Não à toa, em diversos momentos, a espiritualidade nos deixa claro que aquilo que nós aqui passamos, aquilo que nós aqui experimentamos, nada mais é do que um reflexo de tudo aquilo que há no plano espiritual. Então, isso nos deixa até, de uma certa maneira, de um certo modo, confortáveis com aquele sentimento de, cara, eu não lembro como é que é no plano espiritual. E esse desconhecido me causa um certo nervoso, um certo medo, né? Que é natural do ser humano, né? A gente sente medo daquilo que não conhece, né? A gente sente um certo receio, pode até não ser medo, ok? Um receio, alguma coisa assim. Só que a providência divina é tão maravilhosa que, se eu quero conhecer lá, eu olho ao meu redor. Da mesma forma, se eu quero conhecer o meu verdadeiro eu, que eu me conheça como eu aqui estou. E se eu quero melhorar, né, se eu quero sintonizar as melhores esferas, que eu melhore o meu estar aqui, que eu melhore a minha caminhada, que eu melhore meu pensamento, meu sentimento, minha vibração, meus desejos, que eu me torne um verdadeiro espírita no sentido de, ou até sempre dizemos que podemos migrar a expressão, né, transformar a expressão de Kardec para o verdadeiro cristão, né? Então, que nós possamos trabalhar constantemente para conter nossas más inclinações e nos fortalecer no aprimoramento de quem nós podemos ser, baseados, claro, no ensinamento de Jesus, né? E aí ele continua dizendo, ainda no início, mas já no segundo parágrafo, assim: permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados.
Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de... E aqui ressaltamos o finalzinho da frase. Vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Por que a gente chama atenção para isso? Sempre brincamos, né, entre aspas mesmo, dizendo que quem ainda tem um dicionário em casa de papel, que possa pegar esse dicionário, buscar a palavra culpa e riscar essa palavra do dicionário. Porque essa é uma das piores palavras. Não é a palavra em si, mas é todo o significado, toda a representação por trás dessa palavra. E é para fazer o quê? É para esquecer a culpa? Não, não é esquecer a culpa. É no sentido de dizer, eu não me sentirei culpado. Porque culpa não existe. O que existe é responsabilidade por nossas escolhas, por nossos atos, por tudo aquilo que a gente, de certa forma, participa ou deixa de participar. Porque algumas coisas que nós não participamos são em decorrência das nossas escolhas. Não, eu não vou me meter nisso. Ah, mas fulano... Não, eu não vou me meter nisso. E caso eu me metesse, assim, caso eu participasse, ou caso eu pelo menos dissesse, olha, aconteça o que acontecer, eu estou aqui, talvez isso fosse uma diferença enorme naquela situação. Então, que nós possamos, antes de chegar ao ponto do arrependimento, e arrependimento é uma palavra que está muito presente na mensagem desse capítulo, né, do próximo capítulo, antes que eu chegue naquele ponto do arrependimento, que eu possa reconhecer as minhas falhas e trabalhar para modificá-las. Não modificar o que aconteceu, mas que eu possa modificar a minha condição em causar novas falhas. Ou, pelo menos, aquelas falhas que são recorrentes. Quando o nosso mestre dizia, vai, não peques mais, ele não dizia, vai, seja perfeito. Ele dizia, com certeza, assim entendemos, claro, vá e não cometa os mesmos erros de sempre. Cometa outros, sempre buscando se melhorar. Porque cometer erros faz parte da nossa caminhada, isso é inerente da alma humana. Né? É inerente do espírito ainda em desenvolvimento. Faz parte. Então, vai e não peques mais. Continue a sua caminhada. Aprenda com os seus erros até então e busque não cometê-los novamente. E caso os cometa, que sejam em menor tamanho ou em menor impacto, denotando assim um aprimoramento, né? Uma evolução da sua moral. Gente, eu tô falando um pouquinho rápido e lendo até um pouquinho rápido para ver se a gente consegue chegar lá no outro capítulo. Mas qualquer coisa, por favor, me interrompam. Tá? Me interrompam. E aí, mais à frente, a gente tem assim, lá no quarto, peraí. Eu vou tentar falar número de parágrafos, tá? Caso vocês queiram. 4, capítulo aí. Parágrafo 4, tem assim. A irmã Zenóbia, né? Eu vou ler aqui. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam o quanto possível para converter o pouso socorrista num oásis confortador. Isso aqui é muito interessante, porque no parágrafo que nós lemos, no segundo parágrafo, coloca assim, ó. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpretado por princípios mentais extremamente viciados. Na verdade, no estudo que nós fazemos da doutrina espírita hoje, nós entendemos que o ambiente, muitas vezes pesado, que a gente fala assim, cara, o ambiente está pesado hoje, tem uma coisa aqui, isso nada mais é do que um reflexo dos nossos pensamentos, né? É um reflexo dos nossos sentimentos.
das nossas atitudes. Às vezes as nossas atitudes elas são maravilhosas, são benéficas, até elogiáveis, admiráveis, mas o nosso sentimento, o nosso pensamento, ele está muito aquém dessa admiração. Então, quando nós temos comportamentos viciosos, que são aqueles comportamentos repetitivos e não benéficos a nós e a ninguém, nós modificamos a energia ao nosso redor. Porque essa vibração ela passa a ser tão intensa, tão deletéria, né, tão nociva, que ela vai contaminando. E ali, naquele ambiente, onde muitas são as almas, muitos são os espíritos com pensamentos, desejos, vontades, né, nocivas a si e aos outros, o ambiente ele refletia justamente essas vibrações. Então, o ambiente externo à instituição, ele não era aquela névoa densa, horrível, que André Luiz nos descreve nesse livro, à toa. Né? Estava refletindo o padrão mental daqueles que ali estavam. Tá? E aí, ele bota assim: alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Nossa, isso é maravilhoso. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Nosso abrigo de pronto-socorro espiritual é conveniente. Num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. O que ele está falando aqui? Né? Apesar da diferença gritante entre o ambiente interno e o ambiente externo, ele começa a reforçar algo que já vinha descrevendo sobre a simplicidade do ambiente, apesar do espanto que a cada novo cômodo que ele passava, ele via coisas que saltavam os olhos, mas era pela grandeza da vibração espiritual, grandeza da vibração mental ali, daquilo que era plasmado pelos espíritos que ali estavam mais elevados. Né? Mas também diz que o ambiente mais propício ao estudo, ele era ao estudo e às práticas do bem, eles eram preparados com muito carinho, com muita dedicação, para que não houvesse distrações desnecessárias a essa mesma a essas mesmas ações. E ele continua um pouco depois, assim, no outro parágrafo. Aos culpados e renitentes confesso... deixa eu comentar uma coisa antes que eu quase esqueci. Quer dizer, esqueci e lembrei. Quando ele fala de culpa e arrependimento, alguns podem dizer assim, e a gente mais à frente vai voltar a esse ponto. Mas se a pessoa, se o indivíduo, se o espírito encarnado ou desencarnado, enfim, em algum momento se arrepender, está tudo bem. E com certeza estará tudo bem dali para frente. No entanto, se ele se arrepende e se demora demasiadamente para esse arrependimento, ao invés de surgir o reconhecimento pelas falhas anteriores, o que surge é um olhar para as falhas anteriores e um sentimento de culpa absurdo, o que o faz cair não em arrependimento, mas em um estado de culpa e desejo de se punir muito forte, muito forte. Isso quando não, ele vai além de se perceber culpado,
ele não suporta essa pressão, e aí essa culpa se torna vingança. Por quê? Porque ele não aceita a responsabilidade por aquilo. E alguém tem que pagar. E aí surgem os casos de autoobsessão e obsessão. Aqueles casos gravíssimos de perseguição espiritual, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, né? De desencarnado para encarnado, muitas vezes de encarnado para encarnado, porque apesar deles não se reconhecerem, mas percebem a vibração e aquilo alimenta um desejo que gera um embate muito forte entre aqueles espíritos. Então, é por isso que a gente fala, vamos trabalhar para deixar a culpa, o sentimento, a ideia de culpa de lado. Nós possamos trabalhar para reconhecer os nossos erros e agradecer pela oportunidade de reconhecer e a oportunidade seguinte de arrependimento, que nos traz o desejo de consertar, não modificar o que já foi, porque foi, mas de consertar aquele padrão vibratório que me levou àquela atitude anterior, para que não mais haja. Tá. Então, ele fala aqui, aos culpados renitentes, confesso, não convém a fuga mental. Esse aqui é um outro ponto, né? Importante com relação à necessidade de como o ambiente se apresenta. E aí, ele coloca, em favor deles próprios, quer dizer, desses que são culpados, que se sentem culpados, que estão ali desajustados, né, revoltados e tanto mais, ele bota assim, em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Eu precisei ler algumas vezes essa parte para entender o seguinte: como não permitir, né, um ambiente mais favorável, mais benéfico. Só que é o benéfico aos nossos olhos, né? Como não permitir um ambiente mais favorável, mais benéfico, mais calmo, para que uma recuperação pudesse ser feita? E aí, quando a gente vai lembrando dos estudos feitos, das informações dos espíritos, em vários momentos, essa colocação aqui faz muito sentido. Por quê? Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto. Ou melhor, aqui é como um tratamento de choque. Mas um tratamento de choque, não, o choque eletricidade, né? Vamos dar choque neles, não é isso não. Né? Mas um tratamento de choque no sentido de falar, olha só, você quer se melhorar? É claro que todo mundo quer. Você quer não ficar mais, né, mais leve, num ambiente mais tranquilo? Você quer ter tudo que é de melhor para você? Claro, qualquer um de nós vai dizer que sim. Muito bom. Então, você precisa se tratar. E parte do tratamento é a gente olhar nos olhos de nós mesmos, né? É olhar no espelho que está ao nosso redor. Falar, não quero olhar para esse espelho, vou desviar o olhar. Opa, outro espelho. E outro espelho. E outro espelho. E, quer dizer, não no sentido do castigo, nunca, isso jamais, mas no sentido de, cara, não foge da sua responsabilidade. Encara de frente e diz, beleza, eu errei. E a gente não pode deixar de lembrar da situação de Paulo, né? Quando ele encontra aquele verdadeiro sol que brilha na frente dele, né? Ele vislumbra a imagem de Jesus numa intensidade tão forte, e quando ele recobra a visão, eu não tenho dúvida, posso estar equivocado, mas penso que
é muito certo que Paulo se esforçou muito para não cair em culto, porque ele, naquele momento, ele deve ter entendido que não havia mais tempo a perder. Ainda assim, ele ficou muito tempo entre lá e cá, né? Foram alguns anos em oração, em prece, em pedidos, em busca de como consertar o passado. Mas então foi sabe, sobe e desce, né? Um sobe e desce entre eu sei o que eu vou fazer, mas caramba o que eu fiz. Não, eu tenho que fazer. Poxa, mas aquilo que aconteceu. Mas, sabe, esse sobe e desce, o esforço dele e que o que o ajudou, com certeza, foi a determinação que ele tinha exercitado em si durante tanto tempo, né? A sua disciplina, a sua garra em defender e buscar aquilo que ele acreditava. Então, é muito importante que a gente não fuja desse aspecto, que a gente sempre encare de frente e que nós tenhamos a certeza de que seja qual for a situação, nunca estaremos sozinhos, jamais. Aliás, o exemplo que a irmã Zenóbia ela nos dá em relação a um irmão que ela prezava muito, né, que a gente vai começar a ler aqui agora, é justamente em relação a isso, né? Mesmo aquele que mais lutou para ser contrário ao ensinamento de Jesus, nem esse está deixado abandonado. Tá? Então, vamos continuar aqui, para a gente não perder tempo. Então, 2 parágrafos à frente, ele bota assim: ao soar de 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparando-nos para a pequena jornada ao Abir, convocou-nos Zenóbia 20 cooperadores para a tarefa de colaboração eventual e imediata, que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam um olhar sereno e firme, boa vontade sincera, dedicação leal e caráter resoluto no espírito do serviço. A primeira vez que nós lemos isso aqui, né, fala assim, nossa, perfeito, por que André Luiz fez essa descrição dessa forma? Né? Não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas. Ficamos nos questionando, perdão, será que foi uma reminiscência da sua encarnação anterior, quando ele ainda tinha uma série de preconceitos com relação a pessoas mais ou menos dotadas, né, vamos dizer assim, o que seria? E mais à frente, a gente percebe, a gente tem essa resposta. Mais à frente a gente tem essa resposta. Né? Só que antes de chegar lá, a gente termina de ler aqui da seguinte forma. Mais tarde, não. Ó, eu dizendo que mais à frente, é justamente aqui. Tinha esquecido disso. Mais tarde, vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas. Ou melhor, no momento em que a irmã Zenóbia forma o grupo, né, André Luiz olha para aquela equipe e fala assim, nossa, não aparentam ter né, todo esse preparo, todo esse estudo, né, não aparentam isso. Mas aí ele descreve que veio a saber que, eventualmente, o Instituto asilava grupos de entidades repletas de características humanas primitivistas, mas portadores de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. E aí, a gente lembra sempre dessa questão, deixa eu pegar aqui e fazer minha colinha, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, diz respeito à prece, Kardec faz uma pergunta muito singela.
Agrada a Deus a prece? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, a gente percebe a grandeza, né, dessa colocação, assim, a riqueza dessa colocação. Mais tarde, vem a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de características humanas primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo. Quer dizer, não importa a sua evolução intelectual, a sua evolução social, a sua evolução, não importa, não importa. A gente lendo, né, expressões como textos como esse, descrições como essa, retornando às perguntas e respostas do Pentateuco, a gente percebe que espíritos muito elevados ou espíritos pouco elevados se igualam aos olhos de Deus quando em intenção valorosa. Quando a intenção é valorosa, é para o bem, ainda que limitada pela pouca capacidade de alguns, ou, melhor dizendo, pela capacidade pouco exercitada de alguns, aos olhos de Deus, o esforço é o mesmo, porque é a dedicação ao bem. E aí, né, no momento seguinte, Zenóbia se dirige a Ananias perguntando se todo o material é destinado à ação seguinte, né, estaria pronto, e ele diz que sim. E aí Zenóbia esclarece o seguinte: a clarividência de Luciana, né? A clarividência de Luciana, essa irmã que faz parte, que chegou no grupo com o André Luiz, logo no início do livro, eu tinha falado a respeito da capacidade dela, que seria de grande ajuda nos trabalhos vindouros. E olha só, né, a clarividência de Luciano e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Esse renovação dele, esse ele aqui, nada mais é do que aquele espírito que a irmã declara ser de particular interesse, né? Mas que ela deixa muito claro que não está fora dos desígnios de Deus. E ela, em momento algum, apesar dessa preocupação particular, isso se coloca contrário ao serviço ao qual a instituição estava destinada. E aí, um pouco mais à frente, dois parágrafos depois, eu sublinho aqui algumas observações para a nossa reflexão. Ela, se preparando para se ausentar da casa, ela deixa uma lista de tarefas para que sejam feitas. E é mais ou menos assim: a casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres. E aqui a gente faz uma pausa, a gente abre um parêntese para dizer o seguinte: a casa, até então a gente percebe que a casa é extremamente estruturada, né? Nossa, a preparação daquela instituição é fantástica. Já te passo a palavra, Matheus. A preparação é fantástica, a direção da casa, o trabalho de todos ali é maravilhoso. No entanto, em momento algum, uma instituição, mesmo uma instituição como aquela, trabalha sozinha. As instituições, elas se ajudam
E me levou a pensar o seguinte: e aqui é um reflexo de lá? Olha a importância aí das nossas orações, pensamentos, vibrações constantes. Porque mesmo que nós, em prece, direcionamos o nosso pensamento para alguém específico, essa energia, essa vibração, ela não vai 100% apenas para o objetivo da nossa prece. Com certeza, essas orações, elas se intercalam e se reforçam para benefício de todos. Ah, diga, Mateus. Então, a gente acabou de receber uma pergunta aqui para você. Essa parte passou um pouquinho, mas a gente acho que é interessante você estar comentando sobre isso. Ela falou assim: Zenóbia pede desculpas a todos por tomar tempo para atender alguém ligado a ela pessoalmente, satisfazendo seus interesses particulares. Aí vem a pergunta: é comum os espíritos mais elevados fazerem isso? Digo, priorizarem seus pedidos particulares em detrimento de outros? Pois é, eu vou ler aqui onde está bem escrito isso, para que a gente possa. A bota assim: ó, de antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo o interesse que me é particular. Eu acho que a gente consegue responder da melhor forma dizendo o seguinte: quando nós identificamos simpatia por alguém, não é o corpo físico, né? Sem dúvida, o corpo físico ele reflete em sentimentos, né? A taquicardia, o suor, o frio, o calor, todas essas sensações, o corpo físico reflete isso dessa forma. Mas o sentir, o pensar, né, o raciocinar, o refletir, é do espírito. Isso é do espírito. Nasce nas experiências, né, no caráter formado pelo espírito. E aí o que acontece? À medida que alguns laços vão sendo criados ao longo da nossa trajetória espiritual, à medida que esses laços vão sendo formados, alguns se apresentam muito mais fortes do que outros, o que é natural que haja essa identificação. Quando a gente para pensar nos espíritos mais elevados, crísticos até, né, a gente começa a entender um pouco, né, daquilo do conhecimento que a espiritualidade nos traz, a gente percebe que olhar a todos como irmãos é mais do que palavras que são ditas. É um sentimento real de que todos são nossos irmãos, independentemente de sua posição, independentemente de sua proximidade ou não. Ou melhor, eu amo quem está ao meu lado da mesma forma que eu amo quem eu nem mesmo conheço, porque somos todos irmãos e temos uma única origem. No entanto, até que cheguemos lá, mesmo espíritos que são mais elevados do que nós aqui, que estamos aqui nesse grupo, mesmo espíritos que são mais elevados, ainda detêm muitas características da sua caminhada que precisam ser reequilibradas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser colocadas no prumo, vamos assim dizer, né? Então,
Esses espíritos, apesar de serem mais elevados, eles reconhecem algumas questões do seu passado, da sua caminhada, que precisam ser trazidas, precisam ser trabalhadas. E o que a irmã Zenobia, né, esse espírito que é colocado aqui como irmã Zenobia, apresenta ela encontrou um espírito que foi do contato dela em encarnação anterior e que, por causa das suas colocações, se encontra numa situação muito precária. E como ela identifica nesse espírito uma sintonia, uma vibração, um carinho particular, vejam, ter esse carinho é uma coisa. Fazer o que tem vontade em função desse carinho é outra coisa. Então, o que ela deixa claro o tempo todo é que todo esse trabalho é resultante de uma aprovação que ela teve por um pedido dela. Ela pediu. Ela não disse, olha, vamos fazer isso porque esse espírito aqui me é muito caro. Nossa, a gente teve um passado e para ajudar os outros eu preciso ajudar ele primeiro. Ela não diz isso. Ela diz, eu recebi autorização das esferas superiores para ajudar esse espírito que se encontra numa situação delicada, numa situação muito precária. E, com isso, nós podemos colocá-lo nesse grupo de espíritos que serão ajudados pela instituição. Existem casos, vários casos, né, descritos de quando eu... por exemplo, vamos lá. Eu acho que isso aqui vai... Quando a gente, pegando o próprio André Luiz, lá no início, quando ele começa, né, a ser esclarecido dentro do nosso lar, e ele mesmo descreve isso, foi dito para ele que foi fundamental a ajuda que ele recebeu, a oração de uma pessoa ainda encarnada. E ali, já desencarnado, ele foi apresentado a essa pessoa, né? A esposa de um homem que foi atendida por ele, e que ele não queria atender. Ele não queria atender porque já estava tarde, não sei o quê, e a pessoa que trabalhava com ele, não, tem essa aqui, atende ele. Ele fala, tá, manda entrar, que saco, aquela coisa. Mas porque ele era muito limitado na maneira de ser, na maneira de pensar, na maneira de sentir. Mas essa ajuda foi essencial. Então, por que a gente traz isso à tona? Porque muitas vezes, né, alguns espíritos querem ajudar e falam assim, opa, não me foi dado permissão. Por quê? Porque eu tenho missões aqui a cumprir e eu não posso me desviar. Mas a opção que esse espírito faz permite que outras instituições ou outros espíritos recebam essa vibração e recebam, né, a missão de ajudar aquele terceiro espírito ali, que é o fruto, que é o objetivo, aliás, das orações. No caso de Zenóbia, a solicitação dela foi atendida para que ela mesma pudesse ajudar. Né? Então, ela recebeu essa permissão. Mas ela deixa muito claro que ela é tão grata, tão grata, tão grata por isso, que ela reconhece, né, apesar da permissão, a permissão não foi, tudo bem, você trabalha aí tanto, né? Então vou te dar essa permissão aí. Não, a permissão foi, você está numa posição em que sabe exatamente o limite do que pode fazer. E mais ainda, esse espírito está numa vibração equivalente aos outros espíritos que são estudados, que são ajudados pela instituição. E mais ainda, a necessidade dele está em acordo com o trabalho da instituição. Assim sendo, ele pode ser auxiliado também por você
e pelas equipes socorristas que aí estão. Então, a ela foi dada essa oportunidade. E certamente, se a gente colocar, né, claro, são níveis muito distantes, mas a gente pode entender o seguinte: quando Jesus ele vai atrás de... Nossa, vai nas profundezas para retirar seu irmãozinho que o entregou. Qual o nome? Judas. Judas. Isso. Obrigado. Quando Jesus vai até Judas para auxiliá-lo, a situação foi muito semelhante. Muito semelhante. E Jesus só fez isso porque lhe foi permitido perante aos desígnios de Deus. Então, esse tipo de ação sim, pode acontecer a todo momento, desde que esteja em acordo com as leis de Deus. Em momento algum, uma ação semelhante a essa, mas que diga respeito a uma paixão minha, a um desejo meu, que é particular, que sabe? Isso nunca seria permitido, porque seria ruim para os dois espíritos envolvidos e para todos os outros que pudessem ser envolvidos. Então, a gente pode expandir isso, sim, e entender o porquê que algumas questões são permitidas ou não. Elas são permitidas em acordo com as leis de Deus. Eu espero que tenha ficado claro, né? Então, seguindo adiante, nossa, o tempo voa muito rápido. Simone, não dá para segurar. Segura o ponteiro aí um pouquinho, faz força para passar. Para passar mais devagar. Nossa, o tempo voa. Então vamos lá. Assim, e aí ele vem descrevendo algumas tarefas, né, para aquela casa. Então, permanecer atento à contribuição recebida de outras instituições. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação de encarnados parcialmente libertos, em momentos de sono físico. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para eventual recepção de missionários do bem, assim como aqueles que chegaram junto com as equipes da qual André Luiz faz parte. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestem a serem trazidos, e mais, né? Esse aqui, e aí tem muito mais, mas eu destaquei um último aqui, que diz assim: 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração. E essa parte aqui vem ao encontro da pergunta, Matheus, que você nos passou. Essa parte aqui vem bem ao encontro para reforçar aquilo que a gente está falando. Olha só: 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador, em caráter temporário. Mas por que vem ao encontro? Vem para reforçar, né, a resposta. Porque esse encontro ele é resultado de uma solicitação, de um pedido caridoso, sincero, tá? De espíritos, que no caso são espíritos de mães, né, que se faziam perante a benevolência divina, dizendo o seguinte: permita esse encontro, sinto tanta saudade, sinto tanto o coração apertado. Então, isso não é contrário à lei de Deus. Da mesma forma que o pedido 19 não é contrário. Por isso é permitido, né? Por isso é permitido. Então, e a gente não pode deixar de lembrar também, particularmente, desse trechinho, quando o Chico falava que as orações das mães arrombavam as portas do céu, né? E é lógico que Chico se referia à força dessa oração, à capacidade desse amor expandido assim de uma forma enorme, né?
porém jamais contrários à lei de Deus. Por mais que haja força, haja grandeza numa prece de uma mãe, por exemplo, ou de algum outro espírito que se coloque de forma muito sincera perante a Deus, se for um pedido contrário à lei, esse pedido não será atendido. Né? Mas não será atendido não por punição, ou não porque, não, isso aí não vou. Não será atendido por benevolência, não será atendido para que aqueles envolvidos sejam beneficiados, né? Segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Seguindo aqui. Mais à frente... 2 parágrafos à frente. Então, assim, convém manter apagado no trajeto... sim, isso aqui diz respeito o grupo saiu da instituição e se encaminhou para uma região um pouco mais tenebrosa do que aquela onde eles já estavam, né? E aí vem uma recomendação, com relação ao trajeto, ao comportamento no trajeto. Tá? Então, diz, convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E, fitando-nos resoluto, informou, quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. E aí a gente lembra de uma vez que o Divaldo fala que um desdobramento foi levado a uma instituição para que uma equipe em estudo auxiliasse ali alguns espíritos muito perturbados e houve a recomendação de se manterem em silêncio. E ele ficou assim, mas está todo mundo em silêncio, né? E aí chegou na hora, ele começou a pensar, poxa, mas por que isso está acontecendo? Ele só estava pensando. E o dirigente ali, né, o orientador ali, falou assim, silêncio. E aí ele percebeu que não era silêncio da fala, era o silêncio do pensamento, da emoção, era o autocontrole necessário às atividades. E aí bota assim, quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. E olha só que maravilhoso, né? A grandeza do esclarecimento espiritual. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios. Então, vocês percebem o respeito, o carinho, o amor com aqueles que estão ali em sofrimento. Vamos passar por aqui, né, da forma mais semelhante possível a eles, a fim de não perturbar o seu descanso. Apesar daquele descanso ser um descanso já extremamente perturbador, né? A situação em que eles se encontravam. Mas a recomendação de não perturbá-los pela diferença vibratória, né? Fantástico isso. E aí, mais à frente, alguns parágrafos mais à frente, aqui no meu livro, na folha seguinte, tá assim, aqui eu preciso ler um pouquinho mais. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive, isso André Luiz, descrevendo a situação, e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, né, Jerônimo, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. E aí bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos quem passa, por amor de Deus, salvai-nos por caridade, socorro, viandantes, socorro, socorro, e por aí ia. Né? Verificou-se, então, imprevisto, certamente, as entidades em súplica permaneciam jungidas no mesmo lugar, nas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções. Só uma observação. A forma como esses espíritos se apresentam, né, eu lembro, e até comento, acho que meu filho tinha uns 13 anos, eu levei uma vez no lar de Frei Luís. E meu filho, ele já cedo,
ele via, ele escutava, bom, já sei, normal, criança, mas ele continuou vendo, escutando, incorporou algumas vezes, enfim, uma série de... E, na época, isso já tem, acho que uns 16 anos, eu não tinha conhecimento que hoje eu tenho, e se hoje é pouco, na época era ínfimo, e não me preparei e não o preparei eficientemente. O que aconteceu? Eu não vejo. Então, para mim, está tranquilo, eu não vejo. Mas ele vê. Ele nunca mais voltou. Tamanhos horrores que ele viu. Eu falo assim, poxa, mas no lar de Frei Luiz é um hospital. Todo centro é um hospital. E dependendo das atividades daquela instituição, os necessitados, os hospitalizados, estão em maior ou menor grau de necessidade. E o que ele viu ali o horrorizou. E ele nunca mais voltou. Então, eu falo assim, poxa, mas são espíritos, né, que estão como bestas, como répteis, como... Não, é porque eles se fazem tão mal que é como se jogassem, por exemplo, ácido em cima de um corpo, e esse corpo ele vai se desfazendo, vai se corroendo. Esse é o resultado das nossas más inclinações. Olha só. Então, que nós possamos trabalhar, e muito, para domar nossas más inclinações, como nosso irmãozinho Kardec falou. Porque o resultado das nossas más ações corrompem o nosso perispírito. E aí a gente pode acabar se apresentando de uma forma animalizada. Não que encarnamos, né, ou que vamos encarnar em animais. Não, não é isso. É porque acabamos nos transformando em função das nossas próprias vibrações. E aí, seguindo aqui, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos chakras. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Né? E mais à frente, ele coloca assim, libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam minha sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Olha aqui o que nós falamos agora há pouco. Segui a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Não é o maior interesse de um ou de outro. Era o maior interesse aqui, é no sentido de estava em jogo o objetivo real daquele trabalho específico. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Então, ali ele baixa, é como se ele dissesse, eu abaixei a cabeça e segui obediente, porque eu sei muito pouco e não estou um patamar elevado a ponto de poder questionar, né, os objetivos do trabalho. E aí ele bota, penetrando mais alguns minutos e havíamos varado a região dos sacos, penetrando terreno de configuração diferente. Né? E um pouco mais abaixo, Zenóbia pede aqueles espíritos que André Luiz descreveu como tendo uma configuração que pareciam não ser muito esclarecidos, né, mas que depois ele entendeu o porquê, pediu que aguardassem e levou aqueles 4 para dentro de uma área em que ela descreve como um reduzido oásis de paz, em meio a extenso deserto de sofrimento. E aí, por que isso? Porque ela precisava, né, ou melhor, o grupo precisava estar num local isolado para que eles pudessem conversar, para que o silêncio pudesse ser quebrado. E não atingisse aquelas almas sofredoras que estavam ao redor. Agora podemos falar e atender os objetivos e atender aos objetivos da nossa vinda. É imprescindível que o sofrimento, um pouco mais adiante, lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. O que ela está falando aqui? É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir.
Eu acho que fica muito claro quando a gente lembra de novo de André Luiz após o desencarne, onde ele descreve que ficou 8 dos nossos anos ali no charco, na lama, sofrendo, gritando, né, com fome, e sofrendo de novo, e sofrendo mais, até que o sofrimento, né, ele se firmou de tal forma que ele se entregou. Ele falou: não aguento mais, eu não aguento, eu não vou mais lutar, eu preciso de ajuda. Quando essa carcaça, essa carapaça se quebrou, ele estava pronto, ele se colocou pronto a receber. Opa, Voltou. Deixa eu ver. Voltou? Então, vamos continuar. Então, quando essa carapaça quebrou, ele, né, se mostrou pronto para receber ajuda. Da mesma forma aqui. Tá? Então, ela coloca assim: é imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Nesse instante, né, e aí falar, alguns esclarecimentos são necessários. Nesse instante, deve esperar na aula do abismo um irmão que aludiu devotado amigo para mim no outro tempo. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Trata-se, e aí ela explica quem é, né, do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças, na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos nos caprichos que alimentavam no coração do homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros. Então, de novo, a gente chega no ponto em que a gente percebe a importância do nosso esforço contínuo. A reforma íntima, ela não é feita, hoje eu vou tirar para fazer reforma íntima. Não, a reforma íntima é diária. O nosso esforço diário, constante, ainda que muitas vezes esqueçamos disso. Mas é necessário que a gente se mantenha vigilante. Então, num determinado momento, caramba, eu esqueci, lembrei, opa, estou firme. E aí, outro momento, opa, parei também, esqueci. Não, lembrei. E por quê? Porque esses momentos de, lembrei, né? Estava fora do caminho, deixa eu voltar para o caminho. Isso é um exercício constante que vai se solidificando e que, pouco a pouco, vai me colocando cada vez mais firme no caminho a ser seguido. Mais adiante, na outra página, para que males maiores não lhe ocorram, foi a meu pedido, e aí ela coloca, né, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos da nossa instituição. Porque ele já estava num ponto em que, se ele continuasse naquela caminhada, mesmo no plano espiritual, muito pior ele se encontraria. Então, ela, observando, solicitou que algo pudesse fazer. E foi permitido a ela mesma que estendesse ajuda a esse espírito. O padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Então, o que ela estava fazendo aqui? Ele precisa voltar à reencarnação, mas se ele voltar desse jeito, ele vai voltar. Né? É o que ela diz. Ele vai voltar. Mas se voltar desse jeito, nossa, novo desastre vai acontecer. E ela pediu permissão para ajudar. Por isso. Mais à frente, assim, desde alguns dias ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Então ele escuta algo, né? Ele escuta, mas ele não consegue ver. Por quê? Porque a vibração em que ele se encontra, o estado vibratório em que ele se encontra, muito mal permite escutar. Né? Escutar aí não é no sentido da voz, né? É escutar o pensamento, né? A vibração do pensamento.
para que ele pudesse enxergar, ainda que com os olhos do espírito, ele precisaria mudar em muito a vibração. Ou aqueles espíritos que ali estavam precisariam se esforçarem muito para... E seria um esforço jogado fora, porque não estava ainda no momento. E aí continua. E aí, novamente, fala sobre a clarividência. Né? Pela clarividência de Luciana, que possam elevar o tônus vibratório. Chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Olha a importância aí de um espírito com a vibração de ter sido mãe ou de ser, dependendo da situação, estar encarnado ou desencarnado. Né? Mais à frente, 2 páginas adiante, nós começamos a ler, né, quando o grupo começa a chamar por esse espírito. E é a própria irmã Zenobe que diz o seguinte: Domênico, clamando, né? E aí ele escuta e pergunta: quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei ninguém. Não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbem. Odeio, odiarei para sempre. Nossa, ler uma coisa dessa é perturbador, né? A gente, assim, quanta raiva, né? Quanto amargor, quanta mágoa, né? Quantos pensamentos hostis guardados. E aí a gente entende a preocupação da irmã Zenóbia para com esse espírito. Né? E aí, continua. Malvados, gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes, hão de pagar-nos. Olha ele alimentando o desejo de vingança. Ele já deixando claro que a vingança é iminente. Na primeira oportunidade, há de se negar. Né? Há de se negar. E aí, a irmã fala o seguinte: pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. E aí ela faz uma oração que eu preciso ler integralmente aqui. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome da justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo teu enviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. E aí, logo em seguida, e aí termina, né? Mais uma vez, reconheci que a prece... Perdão, é a observação de André Luiz. Mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. E aí a gente volta a lembrar em algo que volta e meia comentamos, né? Na Revista Espírita 1857, se eu não me engano, 57 ou 67, eu sempre confundo. Maio, no mês de maio, de um desses 2 anos, os Espíritos deixam claro numa mensagem que no dia em que o ser humano, que o Espírito encarnado, entender o poder da oração, né, e fizer o bom uso dessa oração, irá se criar ao redor do nosso planeta uma psicosfera tão forte, tão primorosa, né, vibrando amor a tal ponto que nenhum mal mais conseguirá atingir a crosta do nosso planeta. Em seguida à súplica, sensibilizado, observei que todos de nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax
de Zenóbia. Olha a importância do serviço de auxílio. Quantas vezes, né? Outro dia teve uma pessoa que falou assim: vem cá, você pode ver lá no Lar Frei Luiz, eu quero muito ir lá ajudar, mas eu não quero ficar servindo água, não quero varrer, não quero. Eu quero. Aí eu falei: não, tudo bem, claro. Eu levei a solicitação que me foi pedido, e a resposta foi: no momento, não estamos precisando, para um serviço específico que a pessoa me pediu. No momento, nós estamos precisando. No entanto, na primeira oportunidade, pode deixar que a gente vai entrar em contato. E aí eu fiz a minha parte, fiz o que me pediram, mas sem julgar, porque aquilo me pegou de tal forma, eu falei: gente, quantos de nós, eu mesmo, com certeza, no passado, até não muito distante, pensei, né, quão importante seria mais uma atividade do que outra. E a gente vê que, na verdade, não existe isso. Toda atividade é extremamente importante. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, ele estava escutando, mas ele escutava com muito ruído. Né? Com muito ruído. É como se o rádio tivesse mal sintonizado, né? Aquele monte de ruído. E aí, de repente, conseguiram limpar os ruídos. E aí, por mais benéfica que a palavra fosse, a mensagem fosse antes, ela chegava com tanto ruído que era mal interpretada. Agora ela já chegava mais suave. Interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por elevar-se, tateou em torno de si e bradou: quem está aí? Somos nós que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. E aí ele responde, revoltado, né? Quimeras, fui traído em meu ministério. E aí, de novo, né, ela diz: acalma-te, a consciência é juiz de cada um de nós. Finalizamos a 6 e iniciamos no 7. Nossa! Para o tempo aí, Simone. Iniciamos o 7, né, que é uma continuação, né, daquele momento ali, em que ele coloca assim: após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos um momento de ação. A enfermeira, clara e vidente, né, colocou-se, depois de fitar-lhe a fronte demorada, começou: Padre Domênico. E aí, esse capítulo intitulado Leitura Mental, qual é a posição, né, dessa clarividência, né? É a leitura mental. É como abrir uma tela mental, onde é como se nós pegássemos o cabo de um notebook e colocássemos numa tela, né? É como pegássemos um cabo da nossa consciência nessa tela mental. E ali fôssemos passando todas as informações necessárias ao nosso tratamento. A ajuda que ali se colocava à disposição. Então, o que ela fez foi isso. E aí ela se coloca dizendo: Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante a esse pretérito. E esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação, e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram em tenebroso fundo do abismo. E ele responde: e porventura não é assim? E mais à frente: devereis por minha vez louvar os que me traíram? Olha a revolta dele, né? É a revolta, o desejo de se vingar. E aí ela diz: não, Domênico, vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. Não concordais do vosso destino de conduta cristã? Terias de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? E aí, mais à frente, ele responde: que perguntas! A organização religiosa que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social? E aqui a gente faz outro parênteses. Pois é.
Quantos de nós achamos que, por estar em uma posição de destaque, somos melhores do que o outro? Quantas obras são apresentadas, não só dentro da literatura espírita, mas em diversas outras, falando sobre aqueles que estavam à frente de instituições e que foram literalmente atacados, que foram prejudicados. E alguns desses textos, inclusive, citam isso como sendo uma prova de que Deus não é tudo isso. Só que todos esses que colocam ou têm essa postura esquecem da lei de causa e efeito e que a providência divina não entrega favores a ninguém. O favor é resultado do nosso próprio esforço. E que, de certa forma, não é favor, é só resultado daquilo que nós fazemos, daquilo que nós temos a intenção e daquilo que nós escolhemos, né? do caminho que nós escolhemos seguir. Então, mas ele se coloca como sendo, poxa, mas eu fui diretor, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, e como... Aí me lembro, de novo, né? André Luiz, ao lado da maca, falando assim, não, pode deixar que eu sou médico. Falou, aqui não é nada, não. Quer ajudar? É claro que eu quero. Pega a vassoura e barre. Como eu sou um médico? Aqui não. Não, aqui não. E ele demorou um tempo para entender isso. E falar de tempo, quanto tempo que nós demoramos, né? Às vezes a gente fala assim, não, desde muito cedo eu entendi isso. Que bom que nesta existência você entendeu cedo. E quantas existências você negou essa verdade para poder chegar nessa e logo cedo dizer, é verdade, eu estou errado. Sigamos aqui. Apesar de tais protestos, né, vamos lembrar que nossa, o que foi? O orgulho, nossa, o orgulho é terrível, né? Terrível. Ele passa por cima. Nossa, sabe? Aquela fala assim, ó, tem alguém estendendo a mão e você acha que a mão não é grande o suficiente porque precisa ajuda, tem que vir em uma mão, aliás, muito maior, com muito mais coisa, e falar assim, só isso eu não quero. Né? Então, assim, o orgulho, né? Ele fala assim, nossa, para aceitar eu vou ter que dizer, eu estava errado? Não vou dizer. E por aí vai. É incrível. E aqui diz o seguinte, ó, apesar de tais protestos, e a gente vê o resultado das vibrações, das orações, né? do silêncio mental, né? voltado ao bem, eu falo o seguinte, André fala o seguinte, apesar de tais protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Ó, e aí, mais à frente, ele fala assim, Luciana, aliás, se coloca, né, a clarividente se coloca assim, as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas, consubstanciam invariavelmente o roteiro do nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensino a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Quer dizer, quantas vezes, né, nós escutamos pessoas falar assim, poxa, mas aquela igreja, aquele templo, aquele terreiro, aquela sinagoga, seja lá o que for, né, ali não tem bons espíritos? Tem sim.
espíritos muito elevados, talvez muito mais elevados do que a instituição que eu frequente. O que acontece? Não é a igreja, aqui a igreja, a doutrina, né? O problema não é a doutrina em si, não é a instituição em si, são os atos feitos por pessoas que são falhas. Por quê? Porque são espíritos imperfeitos. Isso desculpa. Não, isso explica. Isso explica. A desculpa sempre será o esforço no bem, ainda assim, por vezes equivocado, mas o esforço sincero no bem, reconhecendo os erros que se apresentam. Aí sim. Mas fora isso, descrever os erros e associar a pouca elevação momentânea dos espíritos, isso é só explicação. Né? Só explicação. Simone, conta esses 3 minutos aí em frações de milésimos de segundo, por favor. Vai. Eu acho que falta mais que 3, eu não estou nem vendo aqui o 3. Então tá. Eu me equivoquei, são 3 horas, não são 3 minutos, não, são 3 horas. E aí, bota assim. Sim. E aí, na outra página, Domênico faz a seguinte colocação. E a confissão? Monsenhor Pardini ouviu-me antes de morrer e absolveu-me. E aí ela coloca: confiastes em semelhante medida? O que acontece? Todas essas colocações que são feitas em algumas doutrinas, com todo respeito, todo respeito às mais diversas crenças. Até porque eu sou muito sincero em comentar. Todos os dias eu me questiono se a doutrina espírita é o melhor caminho a ser seguido, se a doutrina espírita está realmente correta. Não é duvidando daquilo que a gente estuda, mas é sempre me colocando à disposição de repente, perceber alguma interpretação equivocada, e que, por vezes, acontece, da minha parte. Mas a questão é que as interpretações, né, a verdade é única, é uma só. Mas as interpretações são as mais diversas possíveis. E, como falamos há pouco, e o texto mesmo apresenta, as instituições, elas são formadas de espíritos encarnados, erráticos, né? que são falhos. Então, ela coloca aqui... Não, e com relação à confissão, coloca assim, mas eu fui absolvido, né? E aí a gente lembra o quanto que essas crenças, elas são aprisionadoras, porque nos colocam numa situação de prisão maior até do que o próprio corpo físico. A gente lembra, de novo, citando de volta, de uma situação em que ele apresentou em um estudo que ele fez com um grupo enquanto em desdobramento, em que eles passaram por dentro de um cemitério, né? Acho que eu já comentei isso aqui em algum estudo, não lembro exatamente, mas eles passaram por um cemitério e começaram a escutar ruídos e vinham de um caixão, né? De uma tumba, enfim. E aí, como eles estavam na posição de espíritos, né, volitando ali, eles atravessaram as camadas e chegaram até o interior daquele caixão, onde eles encontraram um espírito que havia encarnado e falecido, feito o desencarne, na posição de uma senhora.
e, portanto, se apresentava como uma senhora. E aí eles disseram, né, falaram assim, por favor, me ajude, me ajude, me ajude. E eles, enfim, resumindo, eles falaram assim, não, você pode sair. Eu falo, não, não posso. Não, pode sim, não, não posso. Claro que pode. Assim como a gente chegou aqui, você fala, não, não posso. Mas como não pode? Não, não posso, porque ainda não escutei as trombetas. Porque dentro da crença dela, a salvação, ela só poderia sair da condição onde ela se encontrava se ela escutasse as trombetas anunciando, né, as portas do céu sendo abertas, anunciando a chegada, né, e aí, enfim, daqueles que poderiam conduzi-la ao reino dos céus. Então, as crenças, elas são extremamente limitantes e, por vezes, nos aprisionam. Por isso, nós falamos, dentro do doutrina espírita, nós falamos sempre da fé raciocinada. E a fé raciocinada nada mais é do que o estudo, a busca para o esclarecimento e melhor condicionamento do nosso pensamento enquanto espírito. Seguindo aqui, rapidamente. Cadê? E aí, a clarividente, ela continua a examinar a tela mental e ela vai assim, certa mulher, né, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos, trata-se de esposo ofendido. Ela começa a falar sobre uma posição, uma situação em que, enquanto ele estava encarnado, né, ele cometeu alguns desatinos, né, alguns comportamentos ortodoxos. E aí ele acabou se envolvendo em algumas atitudes muito reprováveis. Né? E aí fala de uma situação em que ela consegue enxergar na tela mental dele, de uma mulher que cedeu às promessas dele. Só que, como nada fica escondido, né, o esposo daquela mulher, ele viu, e aí ela bota aqui um pouco mais à frente, que ele saiu, foi até um empório, pegou uma bebida, envenenou essa bebida, colocou o veneno, e trouxe, deixou um local em que ele poderia ter acesso, como um presente. E aí, o orgulho aí, fala assim, nossa, né? Um admirador, né? Olha, deixaram aqui para mim, que beleza. E é nesse momento em que ele, bota aqui, experimentais honrado o vinho velho misturado a veneno destruidor. Não tivestes tempo para explicação. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, o assassino ri-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. E aí, mais à frente, bota assim, Monsenhor Pardini aproxima-se, o homicida toma-vos a mão, quase inerte, exclama. Cadê? Exclama. É preciso salvar o padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. Né? Então, num esforço tremendo, pronunciar de maneira quase ininteligível uma frase. Eu, pecador, me confesso. Por quê? Porque existe na crença, né, a certeza de que no arrependimento a salvação será entregue. E há uma certa verdade. Mas esse arrependimento diz o seguinte, o que é o arrependimento? É o reconhecimento do erro e a aceitação da punição. Que punição? Punição de Deus? Não. A punição nossa mesmo. O castigo ao qual nos submetemos, que na verdade não é bem um castigo, é uma situação de prova, e às vezes, quando nós ainda assim não aprendemos, passa a ser uma expiação, né, para que nós possamos aprender. E aí sim vem a salvação. Então, o arrependimento, ele leva à salvação. Mas o arrependimento nesse sentido, o arrependimento onde eu reconheço
o meu erro e aceito a ação da justiça de Deus. É a aplicação da lei de Deus. É a minha consciência gritando: eu quero resgatar, vamos dizer assim, os meus equívocos, né? Então, ela, só para a gente... E aí, nas próximas páginas, né, ela vem, a Claridente vem descrevendo, né, a descrição da enfermeira impressiona-me profundamente, diz André Luiz. A entidade infeliz parecia tocar das mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu com o sepultamento do corpo e continua descrevendo aí uma série de atitudes, uma série de imagens e informações que vêm na tela mental. Já bem lá à frente, né, Luciana ainda olha assim: opa, estou vendo aqui um outro perseguidor severo, é um velho eclesiástico, né? E mais à frente, agora surge determinada mulher, parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Então ela vem descrevendo aquela situação que iniciou lá atrás, né, antes do desencarne dele, e que foi se desenrolando até o desencarne desses dois. E vai falando sobre uma série de outras situações, né? Tanto que ela bota assim: a situação é tão grave que ela vai se espantando, mas, amparada pelos espíritos que ali estão, ela vai se colocando numa posição mais calma, mais tranquila, mais calma, mais tranquila, e aí vai recobrando o equilíbrio necessário para continuar nessa leitura. E ela bota assim: ó, que horror, vejo mais. Diferente mulher, de olheiras fundas e negras. E bota lá: soluços atrozes lhe arrebataram no peito o preço, sem solução de continuidade. Zenobia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Por quê? Porque quando as lágrimas são sinceras, quando elas vertem frente ao reconhecimento, é como se o orgulho quebrasse. E aí o espírito se coloca naquela posição de: eu não aguento mais. Aquela carapaça, aquela máscara, tudo se desfaz. E ele começa a ceder. Bom, vamos nos encaminhar aqui para o... Cadê? Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Aí bota aqui, ó. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? Porque aí ele já estava numa vibração completamente diferente, né? Já pronto para receber, mas ainda assim dependia da escolha dele, livre-arbítrio, sempre, né? E aí ele se coloca: existe então a justiça divina anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? E aí Hipólito comenta: trazemos na própria consciência o arquivo indelével de nossos erros, com inflexão de piedade. Como justos são portadores das nossas notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. E mais lá à frente, e agora é o fechamento desse capítulo, né? E desde já perdoem-me o adiantado da hora, mas vamos lá. É quando aquele espírito que, em encarnação anterior, foi a mãe, né, de Domênico, se apresenta, né? E Zenóbia já tinha convocado esse espírito, porque sabia que seria essa vibração, né, reconhecida. É mais ou menos assim: quando uma criança nasce, né, aí passa no colo de um, no colo de outro, no colo de outro, no colo de outro, e de repente pega a mãe coloca perto do coração. A criança não está enxergando ainda, não está escutando ainda, mas ela sente. Quer dizer, ela enxerga, né, alguma coisinha, escuta alguma coisinha, mas não consegue interpretar. Mas ela interpreta vividamente o batimento do coração da mãe.
E aí ela relaxa, dizendo, agora eu estou protegido. Né? E foi justamente isso que aconteceu. Então, bota aqui, ó. Dando-nos a certeza que respondia ao chamamento silencioso da orientadora, alguém apareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática, que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade irradiante. Abraçou a irmã Leonora como se fosse a uma filha muito amada, e cumprimentou-nos cortês e reconhecida. Mais à frente, Domênico, né? Fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas e benefícios do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Mamãe, mamãe, minha mãe, ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E aquele espírito finalmente se entregou, né, às salutares energias que lutavam há muito para restaurá-lo. Ele se entregou. E aí ele começa a dizer, sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão. Porque ele entendia, apesar do véu, vamos dizer assim, estar caindo, ele ainda se agarrava muito às crenças anteriores. Então ele achava que, ele reconhecendo os erros, ele se percebia não merecedor do perdão de Deus. Né? E ela coloca, não, meu filho, fostes enfermo como nós outros. Escutastes as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas, desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico, aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Né? E aí, reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insustentável à realização de que necessitas presentemente. E aí, mais à frente, só para a gente finalizar, e aqui a gente finaliza, tem uma oração. E, Simone, se você me permitir, eu, assim, vou ler para que a gente possa dar o fechamento. Nossa, por favor. Tá? Antes, alguma observação, alguma... Já está todo mundo com fome do lanche, né? A gente foi muito adiante no tempo. Então, vamos lá. Então, o que a mãe né, aquele espírito que foi mãe do padre Domênico, ela se coloca numa posição de que ela percebe, certamente intuída por forças ainda mais elevadas, de que esse era o momento, né, de fechar aquela situação que ali estava ocorrendo para prepará-lo, para iniciar uma preparação, aliás, para que viesse mais à frente a encarnação desse espírito para o resgate devido. E aí ela sugere ao filho que repetisse as palavras que diria ali naquele momento, dizendo, eu vou ler como está aqui. Numa cena comovedora que jamais me fugirá da recordação, diz André, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-a, Domênico, sentença por sentença. Senhor Jesus, eis-me aqui, doente, cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana. A ilusão terrestre emboltou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância, como leproso no sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Mas eu sei que és divino médico dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faz que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas
curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime, retribuí aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. É emocionante, né? Assim seja. Assim seja. Eu li e confesso que, assim, foi um esforço para conter a emoção, porque realmente é muito emocionante. E é maravilhoso a gente poder ter contato com uma obra como essa. Enfim. É maravilhoso. Essa prece ela me emocionou muito quando eu li e agora também. É uma coisa lindíssima. Lindíssima. Bom, gente, Alexandre, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que É agradeço. bom a gente estar junto aqui, né, nessa discussão desse livro, nessa reflexão, enfim. E eu vou pedir ao Matheus para fazer uma prece final para terminar para a gente, para encerrar esse encontro. Claro, com certeza. Fechamos nossos olhos, concentremos. Pai de infinita bondade, amor e sabedoria, espiritualidade amiga, agradecemos todos os conhecimentos trazidos aqui do nosso querido amigo André Luiz, através da sua obra, que nos pôde trazer diversas reflexões nessas histórias de cada irmão, que nos possibilita essas reflexões, esse contato com o mundo espiritual, esse verdadeiro convite com esse mundo. Obrigado, Pai, que possamos seguir adiante nessas reflexões, nas nossas leituras, nossos estudos, aprendendo esse caminho constante da nossa evolução. Obrigado, Pai, mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa semana a todos, fiquem com Deus. Boa semana. Beijo, gente. Com Deus. Obrigado, Alexandre. Tchau, gente. Obrigado, Alexandre. Agradeço.